Olá meu amigão, olá minha amigona, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no laccursos.com.br e a gente vai falar agora sobre responsabilidade civil do Estado, aula número 2. Vamos lá conversar sobre a aula número 2, o que a gente vai encontrar na responsabilidade civil do Estado na aula número 2. Fundamentos da responsabilidade civil, previsão da responsabilidade civil, previsão constitucional, né, e também legal, e prazos prescricionais. Esses 3 pontos são super importantes nessa aula de hoje e a gente não vai deixar isso passar batido sem que você elimine suas dúvidas e fique afiadíssimo para a prova, né? Vamos lá? Fundamentos da responsabilidade civil objetiva do Estado, segundo o professor Marcelo Alexandrino Vicente Paulo, a gente pode pensar no seguinte, como fundamentos básicos da responsabilidade civil. Olha só, o fundamento básico da responsabilidade civil é a reparação econômica. Reparação econômica, ou seja, houve um dano econômico, esse dano econômico deve ser reparado. Houve um dano econômico, esse dano econômico deve ser reparado. A gente viu na aula passada a questão do nexo de causalidade, que é ação e resultado, essa ligação entre ação e resultado. O resultado é justamente o que? O dano, que exige uma reparação econômica. Daí vem todo o fundamento dessa responsabilidade civil do Estado. Todo fundamento não, mas parte do fundamento da responsabilidade civil do Estado. Quando eu tenho um dano econômico causado pelo Estado, existe um dever de reparação desse dano. Isso é assim entre particulares também. Quando um particular causa dano a outro particular, ele também terá a obrigação de reparar esse dano. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Agora, isso é o fundamento básico da responsabilidade civil. Tanto faz para o particular como para o poder público. A gente precisa entender aqui, nessa aula de hoje, qual é o fundamento básico, jurídico, para a responsabilidade civil do Estado. Existe uma outra informação por trás disso que é extremamente importante e você tem que saber, você tem que ficar ligado, porque na tua prova podem te pedir isso. Olha só, o ressarcimento pelo dano sofrido, essa reparação, melhor dizendo, tem que observar quem vai pagar, né? Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Vamos fazer um esqueminha aqui, deixa o cabeça só ligar a tela branca aqui. Pronto, beleza. Vamos fazer um esqueminha aqui que a gente já vai facilitar esse entendimento. Olha só, a gente já verificou que se ela causa um dano, se ela causa um dano, esse dano deve ser reparado, né? Exige reparação. Belezinha? Sussa? Então, se uma ação, vou até fazer diferente. Olha só, uma omissão ou uma ação. Uma omissão ou uma ação causaram um dano, ok? Causaram um dano. Esse dano merece reparação. Merece reparação. Mas a pergunta é: quem vai reparar? Quem vai reparar? Né? Se eu estou falando de particulares, o particular causador do dano é que vai reparar. Sou eu de menos, né? Tranquilo isso, né? Se eu estou falando entre particulares, é o particular que vai pagar. Ok, cabeça, mas e em relação ao Estado, ao poder público, quem vai pagar essa brincadeira? O Estado. Então vamos lá. Se eu tenho uma ação ou omissão praticada pelo Estado. Quando eu falo Estado, aqui eu estou falando do poder público, né? O Estado tem que fazer essa reparação. Beleza? Por quê? Porque separado e com acento, porque vem antes de ponto de interrogação. Por que o Estado e não o agente público? Por que o Estado e não o agente público? A resposta disso está justamente nos fundamentos da responsabilidade civil do Estado. Quando a gente define que é o Estado, eu tenho que lembrar uma coisa. O Estado representa quem? Representa a sociedade. O Estado é o representante da sociedade, né? E a sociedade
resumindo assim de forma até meio grosseira, né? Mas a sociedade é quem? O povo. E quando eu falo povo, eu lembro do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e a Constituição Federal, lá no seu artigo 1º, me fala que a gente vive em uma república, onde a coisa é pública, a coisa pertence a todos. O Estado, portanto, é o representante da sociedade, é o representante do povo, né? E esse povo constituiu o Estado. Então, por que eu não cobro do agente público, eu cobro do Estado? Porque o Estado representa a sociedade. Se o Estado, por uma omissão ou por uma ação, causou dano em alguém, esse dano merece reparação. E quem vai reparar? O Estado. Por que o Estado vai reparar? Porque o Estado é a representação máxima da sociedade brasileira. O Estado é o representante do povo, né? É o Estado que representa essa figura republicana da coisa pública. Então, quando o Estado causa dano em alguém, se o Estado pertence a todos, todos têm que reparar o dano. É por isso que é o Estado e não é o indivíduo. Esse é um fundamento da responsabilidade civil do Estado extremamente importante, porque você está diante de uma situação muito simples e clara. O Estado representa o povo, o Estado é uma república brasileira, conforme o artigo 1º da Constituição, então, em razão disso, é o povo que vai arcar com a despesa do dano que ele fez. E depois, esse Estado poderá, numa ação de regresso, cobrar do agente público causador do dano. Mais para frente, a gente vai discutir, quando a gente for falar de ações referentes à responsabilidade civil, nós vamos conversar sobre uma situação. Por que existe uma discussão entre processar o Estado e não processar o agente público? Será que eu posso processar diretamente o agente público? Ou será que eu sou obrigatoriamente vinculado à ideia de processar apenas o Estado? Isso a gente vai conversar na nossa última aula sobre responsabilidade civil. E aí a gente vai entender o que rola na doutrina e o que rola na jurisprudência sobre esse assunto. Por enquanto, eu só quero te mostrar que existe um fundamento jurídico que obriga o Estado a pagar. Se o Estado é causador do dano, o Estado pertence a quem? O Estado pertence a todos nós, então todos nós temos que reparar esse dano. Essa é a ideia básica da responsabilidade civil do Estado. É o fundamento básico da responsabilidade civil do Estado. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso slide agora que você já tem essa anotação bacana, né? Cabeça, não consegui anotar. Dá um print, meu amigão, dá um print aí na tela que você vai ficar com um gráficozinho legal aí para você sempre fazer uma revisão desse estudo. Então olha só, mas quando o dano é causado pelo Estado, quem deve pagar? A resposta está baseada na igualdade. Se todos têm direito de igualmente usufruir dos serviços e benefícios prestados pelo Estado, todos igualmente devem arcar com os prejuízos causados pelo Estado. Quando eu falo que todos têm o direito de usufruir dos serviços do Estado, eu estou justamente diante da ideia de que o Estado pertence a todos, o Estado está à disposição de todos, o Estado age no interesse de todos. E se é assim, todos que se usufruem, todos aqueles que são representados pelo Estado devem arcar com toda a despesa, porque isso está baseado na ideia de igualdade. Se a coisa é pública, ela pertence a todos, então o domínio do Estado é de todos. Todos têm o direito de ser um pouco donos do Estado. Da mesma forma que todos têm a obrigação de responder pelos atos estatais. Se a igualdade é para usufruir, a igualdade também vai ser para pagar a conta da festa. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos para frente, né? Porque eu acho que essa parte do fundamento já ficou bem clara e evidente que não há risco, não há preocupação de tentar vincular a ideia da iniciativa privada. Lá na iniciativa privada o fundamento é outro, lá na iniciativa privada é baseado na teoria civilista, né? O particular que causa dano a terceiro tem a obrigação de reparar esse terceiro. Aqui, além de existir essa obrigação, existe uma obrigação igualitária para todos aqueles que vivem, são representados ou usufruem de alguma coisa que o Estado preste. Belezinha? Sussa, tranquilos?
Olha só, vamos ver o que o professor Alexandre Maza fala, né? Destaca-se, segundo Maza, que o fundamento da igualdade está vinculado à prática dos atos administrativos lícitos, ao passo que, em caso dos atos ilícitos, decorre do princípio da legalidade. Olha que observação top, show de bola, que a gente encontrou lá no livro do professor Alexandre Maza, né? Quando o Estado pratica um ato lícito, a responsabilidade civil está baseada, sim, na ideia de igualdade. Igualdade de direito de usufruir do Estado, mas eu também tenho igualdade de obrigação de responder pelos atos estatais. Agora, quando o dano for causado em razão de um ato ilícito, aí eu estou baseado no princípio da legalidade. Eu não posso infringir a lei violando o patrimônio de terceiros, né? E isso aqui é extremamente importante você destacar, meu amigão. Bonitona, destaca aí com aquela canetinha marca-texto que você tem, né? Esse ponto aqui é super bacana, é super importante. Quando eu falo de atos lícitos, a ideia é de que o fundamento vem da igualdade de responder pelo ato. Quando eu falo de atos ilícitos, aí vem da legalidade, né? Afinal de contas, eu violei o princípio da legalidade, então eu contraí a obrigação de reparar essa violação. Cabeça, mas peraí, cabeça, o ato lícito gera obrigação de indenizar, cabeça? E aí, meu amigão, você acha que não gera obrigação de indenizar? Vamos lá, vamos verificar uma questão aqui, ó, muito interessante para a gente poder seguir em frente na nossa aula de hoje, tá? Olha só, vamos lá, deixa o cabeça apagar isso aqui. Então, olha só, os atos administrativos, eles podem ser atos lícitos ou atos ilícitos, ok? Os atos administrativos, eles podem ser lícitos ou ilícitos. Obviamente que os atos lícitos, eles serão, mais dia menos dia, declarados nulos, né? Declarados nulos, ok? Acontece que se qualquer deles for causador de dano, existe uma obrigação de reparação. Existe obrigação de reparação do dano, tá? Independente de ele ser lícito ou ilícito, existe uma obrigação de reparação do dano quando se tratar de um ato causador de dano. Vamos lá, vamos trabalhar com uma ideia aqui de um ato lícito causador de dano. O Estado está construindo, sei lá, um metrô, né? Em São Paulo nós tivemos um caso real desse. O Estado estava lá construindo o metrô e só desabou o teto do metrô, só isso. E quando desabou o teto do metrô, engoliu uma casa. Só isso, mais nada, né? Porque o que acontece? O metrô é subterrâneo, aqui em cima eu tenho a cidade e o metrô está passando aqui embaixo. Por um erro, por uma fissura do solo, sei lá qual foi o problema, o que aconteceu? Caiu, o teto do metrô caiu e nisso caiu uma casa junto, né? Acho que caiu uma casa, ou foi só a rua e comprometeu a estrutura da casa, uma coisa assim. Eu sei que a casa acabou, né? Não dava mais para habitar na casa. E o que rola nessa história toda? O Estado praticou um ato ilícito nesse momento, ele estava lá realizando, o ato ilícito estava lá, qual era o ato ilícito? O ato lícito dele era a construção do metrô. E por conta desse ato lícito, desse conjunto de vários atos, né, lícitos, a construção de um metrô, houve um dano. Que dano que foi esse? Ruiu lá, caiu a rua, acabou, abriu uma cratera na rua e uma casa, eu não lembro agora se ela caiu ou se ela ficou com a estrutura totalmente comprometida, né? Tanto que ela ficou inabitável.
O Estado agiu de forma ilegal? Não, o Estado estava agindo na legalidade. Ele fez licitação, ele tinha licença para obra, ele contratou a empreiteira, enfim, ele estava atuando de forma regular. Era um ato lícito do Estado. E o Estado vai ser obrigado agora a indenizar o dono daquela casa, além de ter que reparar um outro dano, que desabou a pista, né? A rua desabou. Ele vai ter que dar um jeito de arrumar toda aquela estrutura da malha viária lá da rua, né? Para que as pessoas possam se utilizar daquele espaço público, que é um bem público de uso comum. A rua é um bem público de uso comum. Veja só que interessante nesse exemplo da construção do metrô. Um ato lícito do Estado, um ato lícito, porque estava correto, ele estava lá licenciado para fazer a obra, contratou a empreiteira, fez licitação, assinou contrato, estava tudo regular trabalhando. Só que por um erro de cálculo, de engenharia, ou sei lá o que aconteceu, ruiu lá o teto do metrô. E aí abriu uma cratera numa rua. Em razão disso, o Estado atingiu um bem de particular e também atingiu um bem público de uso comum do povo, que foi a rua. Então o Estado assumiu ali a obrigação de reparar tanto o poder público como reparar o particular. E essa é uma obrigação decorrente de um ato, de um dano causado por um ato lícito. Lícito. O Estado também pratica atos ilícitos? Também. O Estado pode praticar um ato ilícito. E aí a obrigação fica mais gravosa ainda, né? Já está na ilegalidade e ainda assim causa dano a terceiro. Quando o dano decorrer do ato lícito, eu estou baseado aqui na responsabilidade civil, né? que busca fundamentos na isonomia, segundo o professor Alexandre Maza. Agora, se for na ilicitude o fundamento, aí a gente cai na legalidade, obrigação de reparar danos e atos ilegais, tá bom? Beleza? Sussa, meu amigão, tranquilos? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso slide aqui, né? Então, grave bem isso com a questão fundamentos da responsabilidade civil do Estado, baseado na igualdade quando decorrer de um ato lícito e da legalidade quando decorrer de um ato ilícito. Por que o Estado tem que pagar a conta? Porque o Estado é o representante popular, tá bom? Beleza? Sussa, vale ainda observar que o Código Civil, que para o Código Civil, o dever de ressarcimento decorre da prática do ato ilícito. Olha que interessante, né? Dentro da teoria civilista, há um destaque muito grande para o fato de que o ato ilícito é que deve reparar, que está sujeito à responsabilidade civil, né? O ato ilícito, causador de dano, é que merece um tratamento de reparação, é ele que deve fazer a reparação. Então, olha só, o artigo 927 do Código Civil diz o seguinte: aquele que, por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Fica obrigado a repará-lo. Aqui é reparação decorrente lá do Código Civil. Eu vou chamar a atenção para você aqui do seguinte, meu amigão. Lá no Código Civil ele fala expressamente em ato ilícito. Mas eu volto a te perguntar, e se for um ato lícito? Será que existe obrigação lá no direito civil de reparação civil? Meu amigão, você está construindo uma casa e isso é lícito, está autorizado pela prefeitura, você contratou engenheiro, o pessoal tem experiência, você está construindo dentro do seu terreno, mas por uma razão qualquer, a construção da tua casa gerou fissuras ou rachaduras na casa do vizinho. Ou, sei lá, estourou uma tubulação de esgoto, ou de água, ou de eletricidade do vizinho. E aí, é um ato lícito que você está fazendo, você está construindo a casa, isso é lícito, não é ilegal. Você tem autorização, e aí por um erro qualquer, aí você acabou causando dano. Você vai ter que reparar ou não? Vai ter que reparar. Embora o Código Civil fale só dos atos ilícitos, aqui no artigo 927, isso não quer dizer que dos atos lícitos você não estaria obrigado a reparar, tá? Então, coloque isso nesse cabeção aí, meu amigão. Você também, bonitona, nessa cabeça linda que você tem. A reparação civil, ela pode nascer tanto de um ato lícito como de um ato ilícito. Belezinha?
Sussa, tranquilos, anotado, canetinha marca-texto em cima, então tá bom, então beleza, tá? Definição de ato ilícito segundo o Código Civil. Vamos analisar o que o Código Civil fala como ato ilícito. Isso é previsão lá do artigo 186 e essa previsão do artigo 186 vale aqui para o direito administrativo, tá? Não foi o Cabeça não colocou aqui porque o Cabeça acha bonito, pelo contrário. Era fundamental colocar esse dispositivo, o artigo 186 aqui, do Código Civil, para facilitar a tua vida na hora de absorver a informação. Porque a doutrina pode falar uma coisa, e de repente você pega uma apostila que fala outra, um resumo de um amigo que fala outra coisa, eu falo uma coisa, você assiste outra aula em outro lugar que fala outra. Então, para eliminar qualquer dúvida sobre o teor, sobre o que é um ato ilícito, agora eu trago para você o artigo 186 do Código Civil, que vale tanto para a iniciativa privada como para o poder público no que diz respeito ao conceito de ato civil. Olha só, de ato ilícito, desculpe. Olha só, artigo 186 vai falar de ato ilícito. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Olha só que interessante a visão do Código Civil, né? Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente limites impostos pelo seu fim econômico-social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, olha aqui que bacana, né? Você está construindo a sua casa, segundo o Código Civil, você está construindo a sua casa e aí você, por alguma razão, causou dano na casa do seu vizinho. Por que você causou dano? Ó, existia um limite de obra, você tinha que construir até 2 pavimentos, aí você resolveu construir 3, então você excedeu o limite. O terceiro piso da sua casa é ilegal. O terceiro piso da sua casa é legal. A autorização era para construir 2 pavimentos, você construiu 3. Por que você construiu 3? Porque o município, o engenheiro, todo mundo falou, ó, esse solo, esse terreno não suporta 3 pavimentos, suporta 2. Mas você é teimoso, foi lá e fez 3. Resultado, você causou prejuízo para o seu vizinho, né? Então, a ideia aqui do Código Civil é converter tudo em ato ilícito. Ó, ação ou omissão voluntária. Você quer agir de forma positiva ou de forma negativa para causar dano em alguém. Ou pela negligência ou imprudência. Aí a gente está falando de culpa, foi sem querer, né? Eu não queria fazer isso, mas aconteceu. Negligência ou imprudência. Violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito. Belezinha? A outra situação é você exceder limites impostos pelo fim econômico, social, boa-fé ou por uma questão de costumes. Beleza? Sussa, tranquilos? Você verificou aqui pelo 186 e pelo 187? Que a ideia é que atos ilícitos é que causam o dever de indenizar, tá? Mas não esqueça que é perfeitamente possível um ato lícito causar o dever de indenizar. Belezinha? Sussa, tranquilos? A responsabilidade civil, segundo o regime jurídico de direito privado, está condicionada à existência de ato ilícito. Mas olha só, segundo o regime jurídico de direito privado, no direito público isso é um pouco diferente, porque pode ser tanto um ato ilícito como um ato lícito. Cabeça, dá um outro exemplo de um ato do poder público que é lícito e gera de dever de indenizar. Então tá bom, vou te dar um outro exemplo de um ato do poder público lícito que gera dever de indenizar. Desapropriação. O que é desapropriação? Você vai licitamente retirar a propriedade de alguém para dar para o Estado. Esse alguém não vai poder ficar ali, ó, sem o faz-me rir dele. Ele vai ter que receber uma grana, então ele vai ser reparado, vai receber uma indenização decorrente da desapropriação. Cabeça, mas a desapropriação não é por título da dívida agrária e da dívida pública, meu amigão? As desapropriações que são pagas por títulos da dívida agrária ou títulos da dívida pública são desapropriações vinculadas àquelas pessoas que não cumpriram o dever social da propriedade. Elas não cumpriram o dever social da propriedade.
Quando você dá o dever, dá a função social da sua propriedade, então você vai receber em pecúnia, dinheiro, cascalho. Você não vai receber em títulos de crédito, né? Uma moeda podre, para falar a verdade, né? Porque ninguém quer esses títulos. Não é justo, não é constitucional, não é correto pagar em títulos de crédito para aquele que deu função social à sua propriedade. Agora, é bem bacana você pagar em títulos de crédito para aqueles que não deram função social à propriedade. Então, na indenização, o Estado está praticando um ato lícito, mas que gera o dever de indenizar. Na sistemática do direito civil, isso é um tanto diferente, porque o Código Civil vincula a ideia de reparação apenas para atos ilícitos, excluindo daí os lícitos. Pô, cabeça, mas aí no exemplo que você deu de estar construindo a casa de forma lícita e gera rachadura, pelo visto não vai ter aí um dever de indenizar pela rachadura, pela fissura na outra casa. Pois é, se uma leitura simples, superficial do Código Civil diria que não, né? Mas quando o Código faz isso, ele fala que se converte em ato ilícito, na verdade ele está te dizendo o seguinte, que o dano é preponderante a tal ponto que ele faz com que aquele ato que você estava praticando regularmente, ele seja visto, seja convertido, seja tratado como um ilícito e te gere a responsabilidade por indenizar. Por isso que ele fala muito em ato ilícito, porque existe uma violação de alguma regra, de algum dever, tá? Ainda que seja por culpa, negligência ou imprudência ou imperícia, tá? A responsabilidade civil, segundo o regime de direito público, de direito privado, está condicionada à existência do ato ilícito. No regime jurídico de direito público, decorre de ato lícito e ilícito. As duas possibilidades, né? Dois fundamentos básicos surgem, o da reparação e o da igualdade. A ideia de reparação é aquilo que a gente falou. Alguém tem que reparar o dano. Quem é que esse alguém que vai reparar o dano? O Estado. Se for, segundo o professor Alexandre Maza, se o ato do Estado decorrer de um ato lícito, eu estou baseado na igualdade, na isonomia. Agora, se eu estou baseado num ato ilícito do Estado, eu caio no princípio da legalidade. Aliado a esses fundamentos está a previsão constitucional da responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Esse aqui talvez seja o dispositivo mais importante que você tem que estudar sobre responsabilidade civil do Estado. É o que fala a Constituição da República, artigo 37, parágrafo 6º. Aqui, lendo comigo, olha só. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, merece um destaque isso aqui, ó. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Aqui no artigo 37, parágrafo 6º, a gente tem duas teorias super importantes, super bacanas. Qual é a primeira delas? A da responsabilidade civil objetiva do Estado. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Dizendo o seguinte, as pessoas jurídicas de direito público, responderão pelos danos causados pelos seus agentes. Além das pessoas jurídicas de direito público, as de direito privado também responderão pelos danos causados pelos seus agentes, desde que essas pessoas jurídicas de direito privado sejam prestadoras de serviços públicos. Aqui, ó, aqui eu tenho um negócio chamado RO. Cabeça, que é esse RO, cabeça? Que é esse aí, RO? Recurso ordinário? Não, meu amigão. Responsabilidade objetiva. Tá bom? RO é responsabilidade objetiva. Aí, aqui na primeira parte do artigo 37, parágrafo 6º, a gente encontra a responsabilidade objetiva. E a responsabilidade subjetiva, tem aqui? Tem. Olha só, que interessante. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ocupa. Quando eu falo em dolo ocupa, eu estou falando aqui em RS. O que é RS? Responsabilidade subjetiva. Responsabilidade subjetiva. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então é o seguinte, agora a gente vai fazer um intervalinho e daqui a pouquinho a gente continua falando sobre o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Beleza? Sussa? Tranquilos? Vai lá, toma uma aguinha e volta logo. E aí, tomou uma aguinha? Ficou beleza? Agora vai ficar melhor estudar aqui pelo LAC. A gente vai dar um intervalo de 30 minutos. A cada 30 minutos vai ter um intervalinho, tá bom? Termina um bloquinho de aula, 30 minutos, outro bloquinho de aula, 30 minutos e assim vai. Facilitar a sua vida. Ok? Então vamos lá. A gente estava falando do artigo 37, parágrafo 6º. Eu te mostrei que na primeira parte do artigo eu tenho a responsabilidade objetiva. E na segunda parte do artigo, a responsabilidade subjetiva. A responsabilidade objetiva da primeira parte do artigo 37, parágrafo 6º, aplica-se para quem? Pessoa jurídica de direito público e também para as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Beleza? Sussa? Tranquilos? Quando eu falo pessoa jurídica de direito público, eu estou falando da administração direta e da administração indireta. Quem está na administração direta? Os órgãos públicos, União, Estado, Município e DF. E na administração indireta, que é a pessoa jurídica de direito público, autarquias, fundações, agências reguladoras, agências executivas. Beleza? Agora, na ação de regresso, ou seja, o Estado pagou a conta e ele vai ter o direito de cobrar do causador do dano, agora esse prejuízo. Aí, na ação de regresso, eu estou sujeito à responsabilidade civil subjetiva. Então, meu amigão, bonitona, artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 6º, ele traz aí para você duas teorias pertinentes à responsabilidade civil do Estado. A teoria da responsabilidade objetiva e a teoria da responsabilidade subjetiva. Belezinha? Olha só, o artigo 37, parágrafo 6º não pode ser analisado separadamente do 37, parágrafo 5º, tá? O 37, parágrafo 6º e o 37, parágrafo 5º, ambos da Constituição Federal vão ser trabalhados juntos. E olha o que fala o artigo 37, parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Esse é um dispositivo super importante, super interessante e atualíssimo. Por quê? Porque o Supremo tem um posicionamento novo sobre a questão da prescrição que a gente já vai conversar. Então, olha só, eu tenho aqui o Estado, vou colocar aqui pessoa jurídica de direito público, ok? Eu tenho a figura do Estado, pessoa jurídica de direito público, e tem a figura do particular. E o particular é uma pessoa jurídica de direito privado. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Em ambas as situações, a ação é praticada por um agente. Ou seja, por uma pessoa, por um agente, por uma pessoa. Tudo bem? Beleza? Sussa? Tranquilos? A questão é a seguinte. Quando o Estado ou particular, e esse particular aqui não é qualquer particular, né? Esse aqui, ó, é o particular prestador de serviços públicos, prestador de serviços públicos, ok? Tudo bem? Esse Estado e esse particular prestador de serviços públicos, quando eles forem condenados a reparar
o dano causado pelo agente, nasce para eles o direito de ação de regresso. Ou seja, o Estado pode cobrar, depois de condenado, ele pode cobrar da pessoa que efetivamente causou o dano. Ele vai lá, ó, eu tive que pagar o acidente do carro aí que você causou com a viatura pública e isso gerou um custo aí de 20 mil reais para o erário, para o poder público. Então agora o poder público vai cobrar de você, agente público, porque a culpa foi tua. Você furou um sinal quando não era para furar, então você vai pagar agora. Essa ação de regresso aqui, e é aqui que eu quero te chamar a atenção, por conta do artigo 37, parágrafo 5º. A ação de regresso pode ser decorrente de ato de improbidade, pode ser decorrente de ato criminal e pode ser decorrente de ato civil, um ato, entre aspas, aqui, administrativo. Ok? Tudo bem? Beleza? Sussa? Tranquilos? Segundo a ideia que vigia no Brasil durante muito tempo, essa ação de regresso para qualquer das três possibilidades era imprescritível. Era imprescritível. Tudo bem? Toda a doutrina, jurisprudência, todo mundo que lia a Constituição falava a mesma coisa. Ação de regresso para reparação de dano do Estado, ou seja, o Estado vai reparar o dano que ele já pagou. O Estado foi condenado a pagar um prejuízo causado a um particular, por exemplo, e quem ficou no prejuízo foi o Estado, que teve que desembolsar dinheiro. Então agora o Estado tem o direito de buscar a reparação dele, ele e o Estado. Por isso que a gente fala em ação de regresso. E essa ação de regresso, toda a doutrina, jurisprudência, bancas de concurso falavam o seguinte: a ação de regresso é imprescritível. O Estado pode fazer essa cobrança quando ele bem quiser. Daqui 1 ano ou daqui 1000 anos. Ele vai poder fazer essa cobrança quando ele achar melhor. Ok? Tudo bem? Aí o Supremo Tribunal Federal teve que enfrentar uma situação sobre reparação de danos e disse o seguinte. Essa é uma decisão do Supremo de 2016. E o Supremo diz assim: improbidade, danos causados por ato de improbidade ou por ato criminal, aí é imprescritível. Agora, os civis prescrevem na forma da lei. Então, o que está acontecendo agora, o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal? A ação de regresso para reparação de dano causado por ato de improbidade ou ação de dano causado por ato criminal é imprescritível. A ação de regresso do Estado causada por ato de improbidade ou causada por ato criminal, essa ação de regresso é imprescritível. Imprescritível. O Estado pode cobrar esse dano aqui do agente público dele em 1 ano ou em 10, ou em 15, ou em 100 anos, não interessa, e não prescreve, Não prescreve. Agora, se o dano foi causado por um ato civil lícito ou ilícito, um ato administrativo lícito ou ilícito, aí gera prescrição. Aí o Estado, essa ação do Estado, essa ação de regresso, ela tem prazo prescricional. Belezinha? Sussa, tranquilos quanto a isso? Esse é um novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, meu amigão, bonitona. Preste muita atenção nisso. Isso aqui que se cair na prova vai detonar com muita gente que não está se atualizando, que não foi estudar o posicionamento do STF, que não tem uma boa doutrina na mão e está aí achando que está sabendo toda a matéria, Quando na verdade não é isso que vai acontecer, A pessoa vai se ferrar. Ela acha que sabe muito e não está sabendo, está por fora de uma informação bacana e atualizada da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esse posicionamento ele é de 2016, ele é muito recente. Então, podem ficar ligados aí, podem ficar espertos que pode sim cair esse tipo de questionamento na tua prova, tá bom?
Caiu o direito administrativo, responsabilidade civil, pode ficar ligado que o prazo prescricional é um dos grandes temas para se cobrar na prova. A respeito da prescrição nas ações de reparação de dano promovidas pelo poder público, é fundamental observar o novo posicionamento do STF acerca do tema, é o que a gente acabou de conversar, né? Posição recente do STF, olha só, é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Essa ação de reparação aqui que ele está falando é a ação de regresso, que é aquela possibilidade que o Estado tem de cobrar do agente público o dano que ele causou, tá bom? Também eu poderia aplicar quando o particular causa um dano para o Estado. E aí o Estado também está sujeito a cobrar essa reparação civil no prazo previsto em lei agora, porque é decorrente de um ilícito civil. Agora, se fosse decorrente de crime, o particular furta um veículo do Estado, ou o particular danifica um equipamento público. Tem um crime nessa história toda, ou é crime de furto ou é crime de dano. Aí é imprescritível a reparação. Agora o particular pratica um ato de improbidade, também é imprescritível a ação do Estado contra o particular, tá? Alguns fundamentos que justificam esse novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Diante da exceção constitucional ampla que estabelece a imprescritibilidade das pretensões de ressarcimento do erário decorrentes de atos ilícitos que a ele causaram prejuízo, entendo que a sua restrição a um grupo específico de ilícitos, sejam eles improbidade e tipos penais. A imprescrição está vinculada, restrita, segundo o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, apenas às questões de improbidade e às questões criminais. Sendo prescritível a reparação de dano, pergunta-se o seguinte: sendo prescritível a reparação de dano por ilícito civil, aparece um outro questionamento, tá? Qual é o prazo prescricional? Existem dois muito discutidos: 5 anos ou 3 anos. Tá? 5 anos ou 3 anos. E aí, cabeça, o que eu vou marcar na hora da prova? 5 anos ou 3 anos? Pois é, isso é um problema sério, né? Existe uma certa divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a aplicação de 5 ou de 3 anos. Por que eu estou falando que existe essa pequena divergência? Pelo seguinte: a Lei 9494 de 97 e o Decreto 20.910 de 32... não é 32 não, tá? Tá errado esse número aqui, o cabeça já vai conferir ele aqui para você. Espera aí que o cabeça já vai conferir, esse número tá errado. Vamos conferir aqui já agora, tá? Espera aí, não é de 32 esse decreto, ele é mais novo, ele não é de 32. Decreto 20.910. É de 32 mesmo, cabeça que tá vacilando aí, ó, decretão de 32. Deixa o cabeça só confirmar aqui. Palácio do Planalto, decreto 20.910. Exatamente de 32, não tá errado não, tá certinho. Eu que achei que era muito longo a data aqui, mas é isso aí, 32, meu amigão. Então vamos lá, voltando para nossa explicação. De acordo com a Lei 9494 de 97 e o Decreto 20.910 de 32, o prazo prescricional é de 5 anos, tá? A doutrina alega a especialidade dessas duas normas em relação ao Código Civil. Agora, o Código Civil, no artigo 206, parágrafo 3º, fala que o prazo prescricional é de 3 anos. Então, vamos fazer uma coisa aqui, vamos fazer uma anotação bacana aqui, para você não vacilar aí nesse ponto da matéria, tá? Prescrição para o Estado, ok? Prescrição para o Estado. Então eu tenho aqui uma regra geral, 0,3 anos. E tem uma regra especial,
Na verdade, tem duas regras especiais, né? 5 anos, ok? Nessa regra geral, nessa regra geral eu tenho a lei 9494 de 97 e o decreto, um decreto velho pra besteira, que é o decreto 20.910 de 32. Isso aqui, esse decreto aqui, segundo a doutrina, beneficia o Estado na cobrança. Na cobrança. Ou seja, quando o Estado vai cobrar alguém, ele possui um prazo maior, um prazo de 5 anos, ele tem mais tempo, né? Essa regra geral aqui está prevista no Código Civil, artigo 206, se eu não estou enganado. Isso aí, 206, parágrafo 3º. Artigo 206, parágrafo 3º. Esta aqui beneficia o Estado, quando ele for cobrado, ou seja, quando o particular está cobrando o Estado, né? Quando o particular está cobrando o Estado. É interessante observar isso porque muitas vezes a doutrina fala simplesmente assim, a regra de 5 anos é mais benéfica. Não, a regra de 3 anos é que tem que se aplicar porque ela é mais nova, né? Tem mais isso, né? O Código Civil, ele é de 2002. Essa regra aqui é nova. Essa aqui de baixo é antiga, tá? Só que esta regra, as duas aqui de baixo, são especiais, a regra de cima é geral. Dentro do direito a gente tem um entendimento, um princípio, na verdade, que é chamado princípio da especialidade. O que fala o princípio da especialidade? As regras especiais prevalecem sobre as regras gerais. Então, por conta disso, boa parte da doutrina fala que o prazo prescricional é sempre de 5 anos. Sempre de 5 anos, tá? Grave isso, é super importante você gravar essa ideia, né? Outra parte da doutrina fala que não, que são 3 anos. Mas a minha proposta para você facilitar a sua vida é o seguinte. A ideia é o quê? A supremacia do interesse público, a ideia é a indisponibilidade do interesse público, a ideia é de alguma maneira proteger o patrimônio público. Então, para cobrar de alguém, eu teria mais prazo. Eu, Estado, tenho mais prazo para cobrar de alguém. Agora, quando eu estou sendo cobrado, o alguém tem que ter a diligência de me cobrar dentro de 3 anos, tá? Dentro de 3 anos. Beleza? Sussa, tranquilos? Então, aquela ação de regresso que a gente estava falando, ela vai ser ajuizada em qual prazo? De 3 ou de 5? Pô, cabeça, a ação de regresso é o Estado cobrando do servidor público, não é? Exatamente, o Estado cobrando do servidor público. Então o Estado vai processar o servidor público numa ação de regresso. Sendo assim, é melhor que ele tenha um prazo maior. Agora é o contrário, é o particular que está cobrando o Estado numa ação de reparação por danos civis, 3 anos. Por que 3 anos? Porque para o Estado é melhor, né? Ele fica menos tempo sujeito a uma ação qualquer dessa aí, tá bom? Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos voltar aqui para o nosso slide. E a gente vai vencendo mais um pouco desse bloco da aula, né? Agora os blocos de aula do laccursos.com.br vão ser assim. A cada 30 minutos a gente vai ter um intervalinho para você dar uma respirada, né? E aí você consegue otimizar os seus estudos e compatibilizar com o seu tempo de trabalho ou o seu tempo de outras atividades que você porventura tenha, né, meu amigão? Né, bonitona? Isso aí foi para atender pedidos dos alunos do LAC, em especial para as aulas deste cabeçudo aqui, que demoram muito tempo, né? Agora elas vão ter um intervalinho de 30 minutos, você não vai ficar sujeito a tanta informação de uma só vez. Beleza? Sussa, tranquilos? A nossa meia hora está quase no final já. Destaca-se que a prescrição diz respeito apenas aos ilícitos civis. Mantém-se o entendimento da imprescritibilidade em casos de danos decorrentes de atos de improbidade administrativa ou de crime. Então, lembrando mais uma vez, esses prazos prescricionais que, segundo o Código, o Supremo Tribunal Federal,
eles se aplicam apenas para ilícitos civis. Para os ilícitos decorrentes de atividade de improbidade administrativa ou decorrente de crime, continua sendo imprescritível. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos para frente que tem mais coisa para a gente analisar. Responsabilidade civil adotada pela Constituição Federal. Qual responsabilidade civil a Constituição Federal adotou? A responsabilidade civil objetiva? A responsabilidade civil subjetiva? A responsabilidade civil pelo risco integral, pelo risco administrativo, né? A culpa anônima? O que rolou nessa história toda? Então vamos lá. É uniforme o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a Constituição Federal adotou a teoria da responsabilidade civil objetiva na modalidade do risco administrativo. Pegue aquela canetinha marca-texto amarela, aquela bem bacana, e destaque essa informação. A Constituição Federal adotou a responsabilidade civil objetiva baseada no risco administrativo. Essa é a primeira regra que deve ser observada. OBVO que há situações dentro da própria Constituição que se admite a responsabilidade civil subjetiva e também a responsabilidade civil objetiva pelo risco integral, no caso de danos nucleares, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Recapitulando isso, é super importante. A Constituição Federal adotou como regra da responsabilidade civil do Estado a responsabilidade civil objetiva pelo risco administrativo. Responsabilidade civil objetiva pelo risco administrativo. Tem exceção para isso? Tenho. Nós temos a possibilidade da responsabilidade civil subjetiva do Estado e ainda a responsabilidade civil objetiva, mas pelo risco integral. No risco integral não me interessam as excludentes de ilicitude, né? As excludentes de responsabilidade civil. Olha só, exceção vista na aula número 1, né? O risco integral para acidente de trabalho, indenização pelo DPVAT, atentado terrorista com a aeronave, dano ambiental, dano nuclear, tudo isso aqui é a exceção que fala da responsabilidade civil objetiva pelo risco integral, que a Constituição também adota, mas a primeira regra, a regra mais importante é essa aqui, a da responsabilidade civil objetiva pelo risco administrativo. Risco administrativo é aquele que aceita excludente, por exemplo, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? Responsabilidade civil objetiva foi acatada para todos os atos comissivos. Ó, comissivos, isso aqui lembra ação, que é diferente de omissão. Ação é diferente de omissão. Não esqueça disso, por favor. Porque quando eu falar de omissão, a gente vai estar falando da responsabilidade civil subjetiva, com uma exceçãozinha muito doida lá, que pode rolar aí uma responsabilidade civil objetiva para a omissão. Mas isso é exceção da exceção e eu vou conversar com vocês mais pra frente sobre esse assunto, tá? Agora o que eu quero é que você grave a ideia, grave a informação de que os atos comissivos, ou seja, as ações, o ato que o agente quis praticar, enfim, ele não estava na inércia, ele estava de alguma maneira atuando. Nesse caso, a responsabilidade civil é objetiva, tá? Essa regra da responsabilidade civil objetiva pelo risco administrativo cede espaço para a teoria da culpa administrativa em caso de omissão, teoria da responsabilidade civil subjetiva. É a segunda parte do artigo 37, parágrafo 6º, responsabilidade civil subjetiva. Resumindo, responsabilidade civil objetiva para ação, responsabilidade civil subjetiva para omissões, ok? Responsabilidade civil subjetiva da administração pública. Responsabilidade civil subjetiva da administração pública. É equivocado afirmar que, diante de qualquer situação, a responsabilidade da administração pública seja sempre objetiva. Isso aqui quem fala é o professor Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, né? Os professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Não se pode admitir que para toda e qualquer conduta ou omissão estatal a responsabilidade será
objetiva. Não, a responsabilidade objetiva é para ações, para atos comissivos, diferente dos atos omissivos. Em caso de omissão, como já visto, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva. Tal entendimento não tem previsão legal expressa e decorre de doutrina e da jurisprudência, ambas pacíficas a esse respeito. A gente vai verificar numa aula para frente aí que existe uma possibilidade de, quando o Estado se omitir, a responsabilidade vai ser objetiva, tá? Olha o que eu falei, objetiva, tá bom? Mas isso aí é mais para frente, a gente já vai conversar sobre esse assunto em breve, tá bom? Não estão sujeitas à responsabilidade civil objetiva e são integrantes da administração pública. Quem é que não está sujeito à responsabilidade civil objetiva, mas pertence à administração pública? Empresa pública e sociedade de economia mista, exploradoras de atividade econômica. Por que eu dei um destaque para a exploradora de atividade econômica? Por uma razão simples, porque se a empresa pública ou a sociedade de economia mista for prestadora de serviço público, aí a responsabilidade delas é objetiva. Cuidado com isso, tá? Muitíssimo cuidado. Empresa pública e sociedade de economia mista, a responsabilidade deles é subjetiva, baseado no Código Civil. Mas, quando a empresa pública ou sociedade de economia mista executam serviços públicos, a responsabilidade deles é a objetiva. Objetiva, tá bom? Em relação às pessoas jurídicas prestadoras de serviço público, concessionárias, permissionárias, aplica-se a teoria da responsabilidade civil objetiva, posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da doutrina. Uma concessionária de serviço de telefonia móvel, responsabilidade objetiva. Uma empresa que faz exploração de pedágio nas rodovias, serviço público, mas é uma empresa privada, responsabilidade objetiva, tá? Objetiva. Isso aqui é super importante, pessoal, também entender. Porque a responsabilidade civil do Estado, ela pode ser a objetiva, também pode ser a subjetiva. Via de regra, ela é objetiva. Objetiva. Por quê? Porque está vinculada à ideia de poder público, está vinculada à ideia de serviço público. Então, elas são objetivas, ok? Tudo bem? Mas isso não impede que o Estado tenha uma responsabilidade subjetiva também. Também, tá bom? Responsabilidade civil objetiva é aplicada em favor de terceiros, ainda que não usuários do serviço público causador do dano. Olha que interessante isso, né? Esse é o posicionamento do STF. A gente tem aqui um busão. Olha o busão aqui, ó. Coisa linda. Todo mundo adora andar de busão, né? O Cabeça não gosta, não. Pois é, o Cabeça andou muito de busão. Aqui, ó. Isso aqui é o escapamento do busão, né? Que quase não faz fumaça. Beleza? Ó, o busão tá trafegando aqui. Beleza? O busão é o quê? Serviço público. Serviço público, transporte coletivo. O busão é transporte coletivo, né? Maravilha, sonho de consumo de todo mundo. Acontece que o busão bateu no carro do cidadão aqui, ó. O busão bateu no carro do cidadão. Ó, a batida aqui, bateu no carro do cidadão. Este cidadão não é usuário do serviço público de transporte. Ele está com o carro dele. Ele não tá se utilizando do transporte coletivo, ele está no carro dele, o carro que o busão aqui bateu. Beleza? Tudo bem? Este particular pode se utilizar da responsabilidade objetiva para cobrar da empresa de ônibus, prestadora de serviço público, a reparação do dano. Pô, Cabeça, mas o particular
vai poder cobrar baseada na ideia de responsabilidade objetiva? Sim, ele não é usuário do serviço de transporte público, mas foi atingido pelo serviço de transporte público. E esse serviço de transporte público que representa o Estado, ele causou um dano aqui ao particular. Nesse caso, o particular está autorizado a se utilizar da responsabilidade civil objetiva, pedindo a reparação do dano dele. Beleza? Tranquilos? Sussa, se fosse uma pessoa que estava no ponto de ônibus esperando o busão e, sei lá, voou um pedaço de pau da batida lá, voou um pedaço de ferro e acertou a pessoa. Essa pessoa que nem estava no acidente, estava lá fora, estava lá no ponto de ônibus e foi atingida, ela também terá o direito de se utilizar da responsabilidade civil objetiva para cobrar da empresa de ônibus a despesa pertinente ao dano que ela sofreu, tá? E esse aqui é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Belezinha? Sussa, tranquilos, meu amigão, bonitona. Então, olha só. Na próxima aula, a gente vai falar das excludentes de responsabilidade, tá? Excludentes de responsabilidade administrativa. Aquilo que o Estado vai poder alegar para cobrar, para não pagar, melhor dizendo, para não pagar o dano que ele está sendo acusado de ter praticado, né? Muitas vezes tem uma excludente lá que impede o Estado, falou, Estado, você não precisa pagar não, tá bom? Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos lá, mais administrativo.com.br, mais constitucional.com.br, é o site do Cabeça. Aqui nesses dois sites, na verdade é um só com dois caminhos, né? Você vai poder encontrar informações super bacanas sobre direito constitucional e direito administrativo para complementar seus estudos. Tem exercícios gratuitos para download, tem artigos escritos pelo Cabeça, tem aulas isoladas lá, né? Enfim, você vai se divertir lá, né? Acesse, compartilhe com seus amigos, estudantes de concurso, aí, os concurseiros e as concurseiras. Siga o Cabeça no Instagram, Rodrigo Abelmonte, ou no Periscope, Rodrigo Abelmonte, ou aqui no Facebook, Rodrigo Abelmonte. Em qualquer dessas três mídias, você sempre vai encontrar informações bacanas, informações legais sobre direito constitucional, direito administrativo. Lembrando que o Periscope é um aplicativo que serve tanto para o Android como para o iOS. E aqui, ó, no Periscope, o Cabeça faz lives, o Cabeça faz transmissões ao vivo, gratuitas, sobre direito administrativo e sobre direito constitucional. Belezinha? Maravilha? Então é isso aí, meu amigão, é isso aí, bonitona. Mais uma aula vencida, mais um pouco de preparação no seu caminho aí rumo à vitória. Te aguardo na próxima aula para a gente assistir excludentes de responsabilidade civil. Forte abraço, bons estudos e até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um grande convite para vocês experimentar o nosso super curso básico da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para o cargo de agente, que atende tanto, claro, investigador e escrivão. Este nosso curso super básicos, tem mais de 260 videoaulas nesse padrão da aula que você assistiu, somente professores top de linha, por apenas 10 mensalidades aí, 10 mensalidades de R$15, você terá 100 dias de acesso, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo? Gostou? Quer assistir mais aulas? Quer fazer o nosso curso completo? Mais de 260 videoaulas por apenas 10 mensalidades aí de R$15. Tá certo, meus amigos? Ó, papo sério com vocês, o melhor custo-benefício da internet você encontra aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Opa, já ia esquecendo, você quer baixar o material de apoio dessa videoaula? Então clique aqui embaixo, você poderá fazer o download gratuitamente dessa grande videoaula de nossos professores. Tchau, fui, espero vocês. Clique LAC.